Hoje, domingo, dia 8 de setembro de 2024. Primeiro domingo do mês. Não tem nada a ver o assunto de hoje, mas só para lembrar. A maioria dos templos religiosos que eles chamam de igreja comemoram no primeiro domingo do mês. Não sei nem de onde eles tiraram isso, né? Que tem que ser no primeiro domingo. A tal Santa Ceia do Senhor. O primeiro domingo é o dia do mês que mais os templos ficam lotados. Tem pessoas que só vão no primeiro domingo do mês para participar da tal Santa Ceia do Senhor. Porque eles aprenderam que Santa Ceia é você estar em comunhão com Deus e com os outros irmãos. Então, isso faz parte dos rituais dos religiosos, como tantos outros rituais praticados por eles. Eles não abrem mão da Santa Ceia. Eu digo isso com muita propriedade, porque eu participei disso durante quase 50 anos. No início da minha fé, para mim também era um dos dias mais importantes, a semana da Santa Ceia. Há 50 anos atrás havia uma um rigor muito grande por parte dos líderes quanto aos comportamentos dos irmãos durante a semana da Santa Ceia. Muitas coisas eram proibidas de fazer durante esta semana. Como se dissesse assim, nas outras semanas, se tiver que fazer, não tem tanto problema. Mas nessa não pode, porque é a semana da Santa Ceia do Senhor. Quem era religioso como eu fui, e que pertenceu às instituições mais rigorosas, sabem disso. O rigor que era. Mas deixa isso para lá. Foi apenas para lembrar que hoje, no primeiro domingo, as sinagogas estão cheias. O tema de hoje é a prévia que eu anunciei ontem. E eu quero trazer este ensinamento dentro desse tema. Que diabo era esse que estava presente por ocasião da última Páscoa? E eu quero ler João 6, versículo 70. Quando o Nazareno diz assim: respondeu Jesus: não vos escolhi eu aos 12? Contudo, um de vós é um diabo. Não é o diabo, é um diabo. E nós vamos hoje mostrar o que significa este adjetivo, esta expressão que a religião deturpa, denominando como um ser espiritual que vive a atormentar as pessoas enquanto elas aqui vivem. E os crentes são os que mais têm medo desse ser espiritual. Eles falam mais no nome desse ser espiritual do que no nome de Deus, que é o Pai dos Espíritos. Tudo para eles é esse ser espiritual. Então, nesse texto aqui que eu li, eu vou explicar tudo isto. Mas eu quero fazer uma outra pergunta. Quem nunca fez a vontade do diabo e às vezes ainda faz? Mas não esse diabo como um ser espiritual que a religião ensina, que a religião afirma existir. Por que Jesus se referiu a Judas dessa forma, dessa maneira? Sem
a lei, o pecado está morto, diz as Escrituras. Os que praticam a lei estão na morte, porque a Bíblia diz que a força do pecado é a lei. Então isso é uma verdade que choca muitos religiosos. Isso que eu acabei de dizer e tudo quanto eu vou trazer neste vídeo. Mas nós que temos o entendimento, nós não vamos nos calar. Podem nos chamar de herege, de anticristo, de falsos profetas, de desigrejados. Nós não estamos aqui para agradar quem quer que seja. Nós estamos aqui tão somente para agradar o Pai dos Espíritos. Que se apresente aí os teólogos, os mestres das instituições religiosas e explique isso, contrariando o entendimento do Evangelho da graça de Deus, ou Evangelho eterno, ou a revelação dada pelo Cristo ressuscitado a Paulo, o apóstolo dos gentios, o apóstolo da incircuncisão. Então nós vamos ver o que realmente aconteceu por ocasião da última Páscoa. Ali havia um opositor. Por isso que Jesus se referia a Judas desta forma: não vos escolhi 12, mas um de vós é um diabo, opositor. Judas era contra, traidor. E ele estava ali com o Messias e participou da Páscoa. Juntamente com ele, os outros 11 apóstolos. Então, o diabo, como um ser apresentado pela religião, não existe. Deus é único. Deus é soberano. A palavra soberana quer dizer único. Não existe um outro semelhante a ele, nos céus, nem na terra, nem debaixo dos céus, nem em cima da terra, nem nas profundezas do mar. Deus não peleja contra quem quer que seja. Deus não guerreia como a instituição religiosa afirma e diz que Deus está a pelejar a favor dos seus. Ele é Deus soberano. Ninguém frustra os seus planos, os seus desígnios. Tudo já foi estabelecido por Ele. Tudo é a sua vontade, tudo é a vontade de Deus. Se existe o mal, quem criou foi Deus. Existe o bem, quem criou foi Deus. A paz, quem promove é Ele. A injustiça, quem promove é Ele. Tudo é a sua vontade. Eles lá falam que Deus é soberano, mas contraria as Escrituras. Quando nós afirmamos isto, que está escrito em Isaías capítulo 45, quando ele diz: eu, o Senhor, criei o mal e o bem, promovo a paz e a injustiça, eu, o Senhor, fiz todas as coisas. Então o que aconteceu aqui? Jesus usou de um adjetivo para incriminar Judas, chamando-o de traidor, de opositor. É como se ele dissesse: você é contrário, você está entre nós, mas usa de traição. Então quem é esse diabo hoje? É a nossa carne. Quando você pratica as obras da carne, você está fazendo a vontade do seu diabo, ou do diabo, não como um ser espiritual, porque o diabo é a sua carne, a nossa carne. O apóstolo diz que a carne se opõe ao espírito, e o espírito se opõe à carne. Quando você vive na prática das obras da carne, você está se opondo ao espírito, você é um carnal e vive nas práticas de todas essas obras.
E eu vou falar aqui o que Paulo diz, que aqueles que semeiam na carne ele colhe. Então, são transgressões da carne, não pecado, como a religião diz. Eu vou no final falar, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 55 e 56. Ele venceu. Então o que os espirituais fazem? Semeia no espírito, porque no espírito também ceifará. Exemplo de quem semeia na carne. Eu poderia aqui dar vários exemplos. Por exemplo, a religião diz que fumar é pecado. Claro que não é pecado. Eu vou mostrar o que era pecado. Quando ele fuma, ele está semeando na carne. O que ele pode colher? Um câncer no pulmão, um aneurisma cerebral, etc. e tal. Aquele que se embriaga, uma cirrose hepática, outras doenças nos órgãos. O diabo era também a lei de Moisés. Por isso que os judeus eram pecadores, porque eles estavam transgredindo a lei, eles estavam pecando. João, escrevendo na sua epístola, 1, 3, 4, ele diz: aquele que disser que não comete pecado é mentiroso. Então todos os judeus pecaram, como Paulo escreveu aos Romanos capítulo 3, versículo 23, todos vocês pecaram e precisam de arrependimento. Todos vocês se tornaram transgressores da lei. Pecado era a transgressão da lei. Jesus então veio, como ele mesmo disse: eu vim para cumprir a lei, eu vim buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus veio e tirou o pecado. Lembra quando João, que foi o Batista, o precursor dele, olhando, disse: eis o Cordeiro de Deus, é esse aí que tira o pecado do mundo. Ele vai morrer, ele será imolado, ele derramará o seu sangue para que todos os vossos pecados sejam perdoados. E então, como a lei ainda estava em vigor, as 613 leis do Torá, eles se batizavam para arrependimento de pecado. Mas a religião vem e ignora tudo isto e coloca de novo o pecado no mundo. Jesus tirou e a religião vem e coloca o pecado no mundo. Então nós que estamos na graça, que temos o entendimento, que vivemos a sã doutrina, não cometemos mais essas práticas que a religião chama de pecado, porque nós somos espirituais e os espirituais não vivem na prática das obras da carne, porque são espirituais. Paulo diz que os carnais não discernem os espirituais. Paulo diz que os espirituais dos carnais não é discernido, por isso que eles não conseguem nos discernir. E chegam a essas conclusões ao nosso respeito, nos adjetivando, nos chamando disso e daquilo. Na compreensão deles, nós vamos para o tal inferno como lago de fogo e tormento eterno. Você que abandonou as sinagogas, você que recebeu do Espírito Santo o entendimento, você que hoje reina em vida, você que sabe qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus, você que descansa tão somente no Senhor, você que o reconhece como único e soberano, Senhor de tudo e de todos, você que ama o próximo como a você mesmo, segundo o entendimento da religião, você vai para o inferno como lago de fogo e tormento eterno. Não para o inferno
aonde todos nós iremos, que é a sepultura. Mas além desse, que é a sepultura, nós iremos para o tal inferno pregado e ensinado pela religião. Porque há um meio de se escapar desse inferno pregado e ensinado por eles. É aceitar Jesus como Salvador. Quando Ele te amou primeiro, quando Ele te escolheu, quando você se tornou propriedade exclusiva dEle, eleito dEle, predestinado, e ninguém o arrebata das suas mãos, vem a religião e diz: você quer ir para o céu? Aceita Ele como seu Salvador. Uma vez feito isso, batiza-se em água para redimento dos seus pecados, quando o pecado era transgressão. E agora se torna membros dessas instituições religiosas e admite que um ser mortal, chamado pastor, bispo, apóstolo, não importa a nomenclatura, ele recebeu de Deus, só na mente daqueles que estão cegos, uma autoridade espiritual dado pelo Pai para que possa exercer sobre a vida dos filhos de Deus que lá estão. Mentira! Mentira! Os filhos de Deus são guiados e dirigido tão somente pelo Espírito Santo. Romanos 8,14. Se você se submete às autoridades desses homens, você está indo contra a vontade do Espírito, contra os princípios espirituais. Tudo bem, você ainda está cego, o véu ainda está posto sobre o seu rosto, a sua mente está ainda cauterizada, mas você está indo na contramão do que o Espírito Santo de Deus quer. Ele é o Senhor é o Espírito, é Ele quem nos dirige, é Ele quem nos guia, é Ele quem exerce sobre nós essa autoridade, e não homens simples mortais, pecadores que auto se intitulam, que querem status, primazia e querem estar em destaque dentre as pessoas, chamando para si atenção e gozando as regalias dessa terra. Eu fico aqui agora, aos domingos, imaginando os púlpitos dessa igreja, os seus ternos, os seus sapatos cromados, os anéis no dedo, aguardando o momento de assumir o microfone, porque o dono desses lugares são eles. São eles que editam, são eles que determinam, são eles que falam, são eles que tomam todas as decisões. Tudo que procede de suas bocas estão corretamente certo, porque eles se intitulam semideuses com seus comportamentos na prática e usam o nome de Deus, dizendo que estão sendo orientado por Deus, pelo Espírito Santo, e ainda quem nesses lugares digam amém, glorificam a Deus pelas palavras que procedem das bocas desses homens. São jugos sobre seus ombros, fardos sobre os ombros dos filhos de Deus. Então, os nossos irmãos que ainda vivem dentro dessas sinagogas, nesses lugares, vivem na transgressão, porque dentro desses lugares ainda impera a lei. Dentro desses lugares, segundo o próprio entendimento deles, eles ainda vivem pecando, porque a força do pecado era a lei, e se eles vivem na prática dos rudimentos da lei, eles estão antes da cruz, estão em Moisés. E o ministério era de condenação e morte. Você está praticando a lei dentro desses templos, dessas sinagogas, que não é casa de Deus, nunca foi e não é. Deus não habita nesses lugares. Você sim é o templo da habitação de Deus, é no seu espírito. 1 Coríntios capítulo 3, 16, 17. Você se tornou o tabernáculo. A Jerusalém agora é espiritual, não é mais física. O templo de Jerusalém, que era uma das coisas mais importantes para os judeus,
foi jogado por terra, foi destruído. O próprio Cristo disse aos seus discípulos: não ficará pedra sobre pedra aqui que não seja derrubada. E quando Tito invadiu Jerusalém, sitiou Jerusalém, cercou Jerusalém, destruiu, jogou por terra tudo aquilo. E aqueles dias que Jesus se referia, chegou, veio, o Pai é Espírito, e agora os verdadeiros adoradores adoram Deus em Espírito e em verdade. Mas para os religiosos, adorar a Deus é ir ao templo, é cumprir ritos, praticar liturgias e cerimoniais, é viver debaixo dos achismos e dos preceitos dos homens. Isso para eles é adorar a Deus. Muitos disseram ainda há pouco: estou indo na casa de Deus adorar. Hoje pela manhã muitos foram. É os domingos, o dia mais importante da vida deles. É o dia do Senhor. Para eles, é o dia mais importante. Então, queridos, os que praticam a lei estão na morte. E agora eu quero ler 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 55 e 56. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Se ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor, diz Paulo aos irmãos ali de Corinto, que eram pecadores, que eram transgressores. Essas palavras eram dirigidas exatamente aos judeus, que eram transgressores da lei. Mas eles trazem tudo e levam tudo para depois da cruz. E englobam todos dentro do mesmo contexto dos judeus. Sem a lei o pecado está morto. Nós da graça não vivemos e nunca mais viveremos debaixo da lei de Moisés. Nós da graça de Deus que temos o entendimento não vivemos e nunca mais viveremos debaixo de governo humano, mas sim do governo do Espírito, porque o Espírito é o Senhor é o Espírito. Então eles estão dentro dessas sinagogas procurando buscar e agradar a Deus, se justificando, praticando os rudimentos da lei de Moisés e os preceitos dos homens que dizem serem uma autoridade espiritual sobre suas vidas. Eu quero encerrar dizendo que os religiosos vivem ainda na transgressão da lei, porque lá a lei ainda impera. Então vimos aqui em João 6,70, que diabo era esse? Não era esse ser espiritual que a religião diz e afirma existir. Não era esse ser espiritual que estava ali por ocasião da última Páscoa. Não era esse ser espiritual que a religião diz que estava com Jesus quando ele foi levado ao deserto para ser tentado, quando ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Não era esse ser espiritual que a religião afirma existir. Ali Jesus estava em confronto consigo mesmo, com a sua própria carne. Aqui nesse episódio da última ceia, era um adjetivo, uma metáfora, uma figura de linguagem que Jesus usou para se referir a Judas, que era o quê? Contrário, era o quê? Traidor, era do contra. Por isso ele foi chamado de um diabo. E por que ele participou da Páscoa? Porque ele era um judeu, ele era um apóstolo, e os judeus participavam da Páscoa uma vez por ano. Então, se ele fosse realmente um diabo como um ser espiritual, lógico que isso não tem nem o que pensar sobre isto, mas a gente trabalha, né, dentro do entendimento dos neófitos, dentro do entendimento dos religiosos, daqueles que estão com um véu sobre o rosto, daqueles que estão cegos espiritualmente falando. Nós trabalhamos dentro
do conceito deles. Por isso que às vezes nós usamos certo tipo de colocações que às vezes muitos não entendem e muitos não compreendem. Então fica aí esta palavra. Se você gostou, dê um like, semeia, divulgue, compartilhe. Mas você sabe que esse diabo que estava presente por ocasião da última Páscoa era um adjetivo que Jesus usou para se referir a Judas, porque dentre os 12 que ali estava, incluindo ele era o único que havia de trair Jesus. Um beijo no seu coração, um forte abraço. Nós terminamos dizendo que amamos vocês.